Boa noite a todos. Hoje começando mais uma super live, como eu gosto de falar. Hoje nesse dia 4 de março de 2021. Hoje com ele, com o ex-atacante Rodrigo Mendes, com passagens aqui pelo meu Mengão, com passagens pelo Grêmio, pelo Japão. Menina entrou, cenando aqui, só esperando o Rodrigo Mendes entrar. Boa noite. É lá de São Paulo, né? O meu amigo do Kaiser. É porque o nick é diferente, o username. É o Luiz, não é, Luiz? E aproveito até para perguntar se está me ouvindo bem, se o áudio tá legal, a imagem tá legal. Forte abraço, meu amigo. Só esperar o nosso grande convidado chegar, ele pediu uns 5 minutinhos. Então a gente vai dar essa tolerância aí até pra galera também ir entrando. E quem não puder assistir ao vivo agora, depois posteriormente vai assistir aqui no meu IGTV. Antônio Carlos, Menineá, obrigado. Chegou aqui o Aldi também, boa noite. Esperar só o Rodrigo Mendes chegar. Ramon Farias 92, boa noite a todos vocês. A gente tem muita coisa para falar desde o começo dele. Pô, maravilha, maravilha. É porque em live, né, tem esses fatores, né? A questão da iluminação, do áudio, da conexão. Então, quando é uma coisa já gravada, dá pra gente administrar isso melhor. Então a gente vai falar da passagem dele pelos Emirados Árabes, pelo futebol japonês, enfim, pelo Grêmio. Boa noite, Ramon, boa noite. Pelo Fortaleza também, o Rodrigo Mendes passou pelo Fortaleza, jogou no Fortaleza, foi campeão cearense, campeão estadual, se não me engano, em 2009. Em 2009 encerrou a carreira no Novo Hamburgo e hoje ele tem lá um complexo esportivo que leva o nome dele, o Rodrigo Mendes, e é o presidente do FIFSET, a Federação Internacional de Futebol de Futset, Federação Internacional de Futset. Ele que é um gestor, né, teve uma experiência breve como treinador, mas a gente vai falar sobre tudo isso. Só esperar um pouquinho, se dá uma tolerância aqui. Se por um acaso agora são 8h03, até umas 8h06 mais ou menos, se o Rodrigo não chegar, aí eu fecho, abro de novo, faço um contato com ele para ver se ele já está pronto, né? Até porque ele tem lá os compromissos, a agenda dele, enfim. Mas ele já me falou que me pediu aí 5 minutos. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Rodrigo Mendes chegou, vamos chamar ele aqui, acenar e chamar ele para nossa live. Isso, ele mesmo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Serginho, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Tudo Yeah. ótimo. Olha, primeiramente eu quero agradecer a tua gentileza, a tua disponibilidade de estar participando aqui dessa live hoje, para a gente poder repaginar, o pessoal está entrando, poder repaginar toda a tua carreira como jogador, pelos clubes pelos quais você passou, até o teu atual momento como gestor e também como presidente da FIFSET, da Federação Internacional de Futset. Legal, obrigado. Muito bom a gente poder bater um papo assim, né? Acho que tá me escutando bem? Perfeitamente, Tá. Rodrigo. Perfeitamente. Vamos lá, vamos conversar bastante aí. Eu acho que a gente está vivendo um momento único, né, na nossa vida aí em relação a essa pandemia. Verdade. E é bom Verdade. a gente poder trocar umas ideias também para a gente dar uma aliviada também. Com certeza, voltar no passado para refletir no presente e prospectar no futuro. E hoje também é um mês, a gente está num mês especial porque daqui a poucos dias a gente comemora aí 22 anos, eu tinha lá meus 12 anos de idade, daquele gol antológico, memorável que você fez com essa camisa que eu estou usando aqui, pelo Flamengo, pelo nosso Mengão. Então a gente vai começar contando toda a tua história, toda a tua trajetória, por onde você passou, desde o Nacional. Rodrigo Mendes, para quem não sabe, ele é de Uberaba, mineiro de Uberaba, mas Sim. ele é um cidadão cosmopolitano. Ele tem um pouquinho de alguns dos principais estados e de alguns países aí do mundo. Isso aí, exatamente. Então, desde a minha saída lá de Uberaba, em 1991, até os dias de hoje, onde eu resido aqui em Porto Alegre, né, com a minha família, tocando os negócios.
E tem bastante coisa para a gente falar. Com certeza. E começando então lá atrás, Rodrigo, Rodrigo Fabiano Mendes, fazendo aqui a apresentação, ex-atacante, canhoto, mas chutava com as duas e muito bem, um excelente atacante, também um jogador que dava excelentes assistências que derivavam em gols importantes, além dos gols importantes pelos quais ele fez, por onde ele passou, e com mais de 20 títulos, né, incluindo os da base, só de Flamengo, 10 anos ao todo de Flamengo, entre base e o time principal. Mas, Rodrigo, você, na realidade, você começou no infantil do Nacional, do Uberaba, né? Também teve passagem pelo futsal, né? E você foi para o campo aos 12 anos, antes de você fazer o teste para o Flamengo. Eu queria que você contasse essa tua trajetória inicial ainda em Uberaba. Bom, Serginho, eu venho de uma família de atletas, no caso, né? Eu vivia praticamente a minha infância toda acompanhando meu pai na beira dos gramados. Meu pai foi profissional, tinha alguns primos meus também foram profissionais, né? E depois comecei a acompanhar o meu irmão também no futsal. Aí entrei no futsal também, né? A convite dele. E aí depois eu comecei a jogar o campo no Nacional, né? Sim. E acabou que, assim, os mesmos amigos que eram do colégio e a gente tinha o time de futsal, né, passou a ser o time do futsal que eu jogava, que era na Sírio-Libanesa, e depois todo mundo me acompanhou também no Nacional, no futebol de campo. Então a gente acabou fazendo ali uma amizade grande de colégio e esporte juntos, né? E a gente acabou com um entrosamento muito bom nos 4, 5 anos que eu joguei no Nacional, né? E a gente acabou se destacando bastante ali na cidade, né? As equipes que a gente montava ali a comando do Rui Bala, que a gente chamava ele, né? Foram campeãs no Dente de Leite, depois no Mirim e depois no Infantil também. E aí sim eu conseguia fazer o teste no Flamengo, né? E acabei chegando em 91 no Flamengo, ainda como infantil. E eu lembro que o infantil estava de férias na época, quando eu cheguei lá, e acabei treinando no juvenil, né? Que era a equipe que já tinha o Sávio, já tinha um pessoal do Gelson Baresi na época. Gelson Baresi, Magno. O Magno chegou depois. Foi depois? Chegou depois, mas já tinha uma base boa, tanto é que o Flamengo, o time do Sávio era campeão brasileiro, né? Foi campeão brasileiro. Sim, de 92, Isso. E eu cheguei, daí passei uns 4, 5 meses no infantil, que era até o Carlinhos, o treinador. Era o saudoso Carlinhos Violino, já era o treinador ali? Já era ali, aí depois ele me subiu para o juvenil, que o treinador era o Marcos Paquetá na época. Paquetá. Daí ele foi me aproveitando bastante no juvenil já, daí a gente foi campeão carioca, logo em 92 fomos campeão carioca, né? E depois eu já comecei a jogar no júnior também, fui subindo bastante, com o Tião Rocha, depois com o professor Joubert. Tu chegou a ser treinado pelo grande Sebastião Rocha? Sim, o Rocha era o treinador do 7-2, né, que era júnior na época. Caramba, bacana. Sebastião. E eu acabei jogando algumas partidas ali que eu até substituí o Regis na época, que era o camisa 10 que era o camisa 10 do time do Sávio, e depois subiu, né? E eu acabei pegando ali, sou 7-5, mas joguei com o pessoal do 7-2, né? 7-2. Então, me lembro que a gente fez uma final com o Vasco, que era o Valdir, Pimentel, os caras bem aquela galera que depois se consagrou, que eram bem mais velhos que eu, né? Mas eu acabei pegando aquela galera, depois fazia a transição do juvenil para o júnior, depois toda essa galera subiu, né? Em 93 a gente, acho que subiu 13 ou 14 jogadores dessa geração em 93. Né? Aí já tinha o Fábio Baiano, o Magno, sim, o Fábio Noronha, Fabiano, zagueiro, o Índio, zagueiro. Fabiano. Sim. Tinha muita gente, Marquinhos, cara. Fabinho, Hugo. O Marquinhos e o Fabinho era uma geração anterior, a geração do Júnior Baiano, né?
O Júnior Baiano, né? Daí era o Júnior Baiano, Fabinho, Marquinhos, o Rogério, zagueiro. Rogério, zagueiro, Esses, zagueiraço. esses caras eram o que a gente se espelhava lá na base, né? Que já estavam no Com profissional já. certeza. Marcelinho Porque Carioca, Marcelinho Carioca, Paulo Djalminha, Nunes, Djalminha, sim, exatamente. Paulo Nunes. Arilson, eu gosto de chamar ele de Arilson de Paulo Nunes, que é o nome É, verdadeiro dele. Arilson de Paula Nunes. Marçal também tá. Alguém colocou aqui, agora eu lembrei. Jober, o que foi técnico anos 70, E o Joubert, o Antônio professor Carlos Joubert. aqui É. aí o Jober. E Eu, assim, o mais interessante, cara, que você fez um teste para a base, né, para o teste, como você falou, no infantil e tal, nas categorias de base do Flamengo, em 91 você estava com 15 anos, porque você faz aniversário mais pro meio do ano, e você chegou e logo depois de 6 meses já teve essa oscilação, até porque naquela época, até pelo que você falou e pelo que eu já ouvi falar e pesquisei, havia muito essa oscilação, né? O Sávio também me falou isso na live. Ele estava no juvenil, daqui a pouco era promovido profissional, mas daqui a pouco voltava de novo. E sim, depois era efetivado de vez. Então, houve esse mix aí, né, de jogadores que foram campeões da Copinha, né, da Copa São Paulo de 90, aquela safra, como você falou aí, sim. de Djalminha, Marcelinho Carioca, tudo mais, Nélio, Aham. enfim. E mesclando com essa galera também que subiu contigo, o Sávio, o próprio Fábio Baiano, enfim, o Hugo, o Magno É. que veio depois, mas assim, foi aquela galera que fez aquela transição entre 93, 94, aquelas temporadas ali. E depois disso, Rodrigo, a tua estreia, ela foi com 17 anos, 93, cara, diante do Santos, né? E assim, você jogando aí, você citou o Paulo Nunes, o Djalminha, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca, mas eu te pergunto, como é que foi, cara, você estrear e jogar aquela temporada ao lado, né, sendo capitaneado pelo grande maestro, pelo vovô Garoto Júnior, que tinha acabado de ser pentacampeão em 92, cara. Pois é, essa turma que subiu aí, a gente pegou uma responsabilidade muito grande porque a gente era a Sim, nova geração do atual campeão brasileiro, né? Que é o Flamengo de sim, 92. sim. E já tinha, e todo esse pessoal aí, essa geração que foi campeão em 90, ela estava já já no profissional há algum tempo, mas que não eram velhos, né? Por exemplo, o Sim. Nélio tinha 22, 23 anos. Era garoto ainda, pô, era garoto. Exatamente, mas já tinham, né, uma bagagem grande ali Tinha uma de, sei lá. quilometragem, sim. Então a gente subiu com uma responsabilidade muito grande. E como subiu muita gente, não tinha espaço para todo mundo, né? Então os espaços que apareciam a gente tentava aproveitar. Tanto é que na minha estreia eu joguei como lateral esquerdo e o Fábio Baiano na lateral direita, Pela né? direita. Então, e a gente tentava aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades. Não, com certeza. E você falou aí do Fábio Baiano também, foi engraçado que quando eu fiz postei, né, no meu Instagram aquele lance do primeiro jogo da final de 99, de 99, do estadual, da decisão do estadual, quando você deu aquele drible, depois a gente vai falar sobre esse famigerado drible, que é tem uma curiosidade bem bacana, histórica. Eu marquei você e marquei o Fábio Baiano. Ambos curtiram, eu já entrei em contato contigo, você gentilmente, prontamente aceitou. E assim, Fábio Baiano é outro também que eu quero aqui, porque eu falei até brincando, quem que é Rodrigo Mendes e Fábio Baiano aqui? Porque o Fábio Baiano, você falou essa questão do lateral direito, mas assim, você jogou lateral esquerdo também, e eu lembro do Fábio Baiano naquela temporada 2000, 99, que ele também estava indo já para o meio campo, chegou Sim. aí para o ataque, tipo, vocês eram jogadores coringas, vocês tinham as valências próprias, né, personalíssimas de vocês, mas vocês se adaptavam a qualquer circunstância. Não tinha essa, né, cara? A gente desempenhava, até que a gente tinha essa filosofia na base, né? De Sim. jogar em posições diferentes, né? A gente trabalhava muito com o Paquetá nessa situação, né? Tanto é que depois, mais para frente ali, quando o Sávio já era o Sávio, já era uma realidade, Sim. e era Sim. difícil buscar posição na equipe, então até ali eu tentava jogar de ala esquerda, de lateral esquerdo, né? Então, e depois, mais para frente, eu fui como terceiro, quarto homem do meio campo, né? E empurrava o Sávio mais para frente, né? O Sávio mesmo de atacante, né?
Então a gente tentava ser polivalente mesmo, jogar em várias Sim, posições. polivalentes coringas, até porque a grande verdade é o seguinte, né, cara? Aquela safra do Flamengo, que infelizmente, por questão de gestão, a gente vai falar, você, assim como eu, tem a graduação em administração também. Então, assim, é aquilo. A safra era muito boa, a oferta era muito grande, grandes jogadores ali naquele plantel. E no Flamengo, aí vem aquele velho ditado, né, do craque Flamengo faz em casa. E vocês foram e são a prova disso. Então ficava difícil. Era muito difícil para poder escolher. E aí entram questões administrativas, a questão também de técnico optar por esse ou aquele, as inconstâncias, valências de cada um, que é absolutamente normal. E assim, eu vou fazer aqui uma pontuação dos títulos que você conquistou até a gente entrar no ano de 95, na Taça Guanabara, que olha só, o Rodrigo Mendes, ele ganhou a Taça Cidade do Rio de Janeiro em 93, Troféu Raul Plasma em 93, já como profissional agora. Campeonato Sim. da Capital, de 93, Taça Libertar, em 93, a Pepsi Cup, que foi aquele jogo contra o Kashima, né, que o Sávio fez 2 gols contra o grande Zico, que depois te puxou para o Kashima, a gente vai chegar lá. E te parabenizo também pela homenagem muito bonita que você fez para ele, postando aquela foto com um troféu. Aquilo foi a Taça do Imperador, não? Aqui foi a J-League. Foi a J-League. Foi a J-League, né? De 96, bem bacana. Você só com o monstro, o Deus maior, a entidade maior do Flamengo. E o torneio 94 na Malásia, né? Contra o Bayern de Munique, que foi 3-1 de virada, com um golaço de falta do Rogério. E o Sávio, como sempre, ali também mostrando quem é Sávio Bortolini, né? Quem foi Sávio Bortolini. E agora, Rodrigo, aí sim, a Taça Maria Quitéria de São Paulo 95 e a Taça Guanabara de 95. Aí agora eu já te pergunto aqui, que em 95 a diretoria da época, né? Aí entra essa questão de gestão, de política, enfim, ela se desfez de grandes jogadores, né? Para contratar outros jogadores de muito peso, como o próprio Romário, Branco, o próprio Edmundo, que eu já vou mencionar também aqui. Então ela se desfez dessa leva, dessa safra que veio da Copa São Paulo de 90, né? Negociou alguns até a preço de banana, essa que é a grande verdade, e também dessa leva que subiu junto com você. Então, assim, mas você jogou e foi muito importante naquele ano, tanto na Taça Guanabara quanto no estadual, porque quem não se lembra, eu me lembro disso, naquele fatídico 3-2, que infelizmente o Flamengo só jogou para atacar, quando só precisava segurar ali um empate, porque, pô, naquela época os clubes, no Brasil de uma forma geral, tinham craques em todos os clubes. Sim. Não era só um ou outro, não era. Todos tinham grandes jogadores, verdade seja dita. Então, assim, eu lembro que você fez até o. Você deve lembrar, óbvio, você lembra disso, o passe para o Fabinho empatar, fazer o gol de empate. Eu estava lá no Maracanã, tinha 8 anos de idade, chovendo torrencialmente. Lembro quando o Renato Gaúcho meteu aquele terceiro gol, pai, amanhã não vou para a escola, não. Amanhã não. Aquele então, jogo foi assim, muito marcante. Foi muito marcante. Muito marcante. E você... E eu vinha muito bem entrando nos jogos, aproveitando a oportunidade também. Sim, sempre entrava no lugar do William ou do Mazinho, né? Sim, e aquele jogo eu entrei muito bem, tive a oportunidade de fazer gol, o Ellerson defendeu uma bola muito boa minha. Eu participei dos outros 2 gols e a gente tinha o título na mão, né? Ali verdade. Não precisava estar atacando tanto ali, era só administrar bem. 2-2, exatamente. 2-2 a gente salvava o ano praticamente, porque se a gente ganha ali o Fla-Flu, né, era o Campeonato Carioca, e depois teve a ideia do ataque dos sonhos, né? Sim. O Romário Sávio Edmundo, e que também no segundo semestre a gente perdeu a taça, a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana, a Recopa. Que foi contra o Independiente, né? Independente, isso. Pois é. Mas a gente ganhou o Campeonato Carioca, que sempre teve uma importância muito grande pra gente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tava tudo salvo e a história seria completamente diferente. Sim, e vocês vieram numa crescente muito grande naquela Taça Guanabara, tanto que, pô, deitou e rolou em cima do Botafogo. O Romário meteu 3 gols, Sávio jogando muito. Você também foi muito participante
foi muito participante e importante durante esse período todo, mas infelizmente não deu certo. E assim, o Edmundo ficou baita de um jogador, ficou pouco tempo. E eu ia te perguntar em relação ao Edmundo. Romário, a gente vai chegar lá também, porque você ficou com ele ali até 99, mas o Edmundo que ficou pouco tempo nesse investimento, nesse aporte que o Flamengo fez no ano do centenário, assim, o que você tem o que você lembra, o que você guarda de bom de jogar ao lado do Edmundo, que 2 anos depois veio ser o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E isso perdurou até 2003, ele tendo feito 29 gols. Ah, cara, eu guardo muito boas recordações do Edmundo. Um cara um coração dele é muito puro, sabe? E o cara com um talento extremo, assim, para mim um dos melhores com que eu tive a oportunidade de jogar. Tá? Eu acho que a situação do Edmundo no Flamengo não foi nem a questão dentro de campo, foi a questão do acidente que ocorreu, né? Sim. E eu acho que isso atrapalhou muito a situação dele no Flamengo. Tanto é que dali eu acho que ele foi pro Corinthians, se não me engano, né? Eu acho que sim, E depois voltou pro Vasco e para mim foi o melhor jogador do Brasil ou do mundo ali, o 97, destaque 98. daquele ano, né? Assim, Incrível o que ele fez sozinho no Brasil, né? Naquela época ali. Sim, verdade. Não, concordo. E assim, aí a gente entra no ano de 96, aqui o Coleção Fla Portugal, quanta raiva. Sim. Realmente, naquele ano ali, Um a gente abraço tinha para todo mundo que tudo. está participando aí. Sim, sim. Reitero e faço das suas as minhas palavras também a todo mundo que está acompanhando aqui. Eu peguei agora aqui um comentário aleatório, mas realmente, quanta raiva, porque aquele elenco era muito bom. Tanto é que, mas também é aquilo, a gente tem que avaliar da seguinte forma, como eu já falei e repito, era muito bom? Era. Mas também tinham muitos bons jogadores de várias equipes pelo Brasil. Então Sim. eram duelos, eram embates antológicos, assim, não tinha uma discrepância muito grande. Era alto nível. Eu era garoto, eu me lembro bem disso. Era alto nível. Até para convocar para a seleção ficava difícil. Porque para uma louco. posição tinha 4, 5 que jogavam muito. Sim. Então era uma dor de cabeça boa pro treinador. E aí no ano de 96, Rodrigo, você foi emprestado pela primeira vez ao Grêmio, né? Uhum. Você já chegou conquistando o Campeonato Gaúcho daquele ano. E em seguida você foi substituir, você recebeu um telefonema do Galo, do Zico, né? Foi convidado, né, a substituir ninguém mais, ninguém menos no Kashima Antlers do que o Leonardo, que estava sendo negociado para o Paris Saint-Germain naquela época. Sim. E aí você já chegou, já ganhando, até que eu comentei da foto, né, a primeira J-League da história do próprio Kashima. Jogou também ao lado do Jorginho, né, o lateral campeão do mundo em 94. Jorginho Mazinho. E o do Bismarck também, né? E o Bismarck chegou em 97 depois. 97? Tanto assim, a minha saída do Flamengo, todas as minhas saídas foram muito, muito boas, né? Tanto essa primeira saída pro Grêmio, né? Que tive a oportunidade de trabalhar com o Felipão e pegar aquele Grêmio multicampeão, né? Jardel. Paulo Nunes, todo mundo. Paulo Nunes, Dinho. Adilson, o Carlos Miguel, todo mundo. Carlos Miguel. Chegamos na semifinal da Libertadores, né? Perdemos contra o América de Cali, né? E depois, sim, aí eu fui... E aquele Grêmio seria campeão brasileiro, né? Em 96. Em 96, né? Isso na Portuguesa. Exato. E eu tive essa oportunidade também, única na minha vida, de trabalhar com o Zico, trabalhar lá no Japão, né? E conhecer tanta gente importante na minha vida também. Né, e ser minha primeira experiência internacional como atleta. E também cultural, né? Porque a gente está falando de Japão, né? Foi muito rico. Nipônica, sim. Foi muito rico, foi uma experiência muito boa, né? E vitoriosa, né? Como você falou. Então foi um primeiro título nacional do Kashima, né? Depois ganhamos a Copa Navisco, que é como se fosse a Copa do Brasil, aqui a no Copa Brasil. do Brasil de lá, né? E a Super Xerox, que a gente chama de Xerox, né? Mas a Xerox, a pronúncia Xerox Cup de 97, né? Que é a Recopa daqui, né? O campeão da Recopa. Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. Então foi muito positiva, né? E eu voltei em 97 para o Flamengo.
né? Eu não queria voltar, mas acabei voltando. Por mim, eu teria ficado lá no Kashima até hoje. Pô, É sem dúvida. uma super estrutura, né? Portanto, é que é o maior campeão japonês da história, se não me engano. Voltei para o Flamengo em 97, né? Com aquele time do Renato Gaúcho, que ficou em quinto lugar no Brasileiro. Terminou em quinto e assim, foi até bom você falar, só antes de uma coisa, você também ganhou a Copa do Imperador em 97, eu até fiz eu errei, né, quando eu te perguntei da foto, você ganhou a Copa do Imperador em 97, voltou pro Flamengo, né, e aí pegou esse time de 97, mas assim, o Renato Gaúcho já estava em fim de carreira, fez alguns gols importantes e tudo mais, mas assim, pô, tinha você, o Atisson tinha ido pro Santos, mas estava ali meio que começando. Pô, tinha o Lúcio Bala, cara. O Lúcio estava voando, Bala, o Lúcio. Voando alto. Eu lembro do Lúcio. O Lúcio jogava muito. Entendeu? É o teu Yorkshire, cara. É. Pelo latido eu conheço que eu tenho também. Então, assim, pô, jogou Iranildo Chuchu, cara. Tinha muita gente boa. Muita gente boa. Era um time Fábio muito Baiano. rápido. Sim. Vocês jogaram lá na Espanha. O Sávio ainda tá. Oi? Tinha o Cleison também. Cleison. Era um baita time. Sim, então assim, só tinha fera. E cadê? Sávio estava nesse time? Sim, estava nesse time. Foi a última temporada dele, porque ele, depois do amistoso, ele foi pro Real Madrid. E o Romário também ficou. Ele ficou um período, depois foi pro Valência, depois voltou de novo, só que o Romário voltou em 98, quando foi o Paulo Autuori, o treinador. Não, deixa participar. Agora, Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, cadê? Do Bruno Spazion. Spazion, enfim. Rodrigo, o que faltou para você jogar em um grande clube de São Paulo? Olha, em 96, eu tinha proposta do São Paulo, mas aí quando veio o Amoroso pro Flamengo, lembra quando veio o Amoroso pro Flamengo? Lembro, 96. Aí o Kleber Leite fez um pacotão de jogadores e emprestou pro Guarani. Né? E na época o Beto Zini fazia essa transação somente se eu fosse. Então a gente meio que saiu do Flamengo classificado para a final do campeonato estadual, e eu estava jogando também, eu vinha jogando com o Joel, né? O Joel Santana. Sim. E a gente saiu do Flamengo para disputar o campeonato e chegamos no Guarani para brigar para não cair para a segunda divisão. Né? Só que nesse momento eu tinha a proposta do São Paulo para ir para o São Paulo, e o Filipão também me queria no Grêmio. Né? E o que aconteceu? Eu fui para o Guarani, fiquei lá 1 mês e meio, no meio do Campeonato Paulista, e aí consegui me transferir para o Grêmio. Vim a primeira vez para o Grêmio, né? Sim. E é o que foi muito legal. Mas essa vez foi uma das oportunidades que eu deixei de jogar no São Paulo. E depois ali em 99, quando a gente foi campeão da Mercosul, e o Filipão também me queria no Palmeiras, e o Palmeiras propôs uma troca com o Oséias, né? Mas aí parece que o Flamengo não aceitou também. E o Oséias também era um goleador. Bom, ainda bem que você não foi trocado ali pelo Oséias, mas o Oséias era um jogador quando era moleque. No FIFA, eu botava... Não, o Oséias tinha muita qualidade. E depois, em 2007, sim, quando eu voltei do Catar, que eu tinha já feito tinha um pré-contrato com o Corinthians, que era o Carpegiani, o treinador. Tinha acertado o contrato já para ir para o Corinthians. E só que no período que eu estava acertando o contrato, o Carpegiani caiu. E aí não deu seguimento à minha negociação, e eu acabei vindo para o Grêmio novamente para substituir o Carlos Eduardo, que estava indo para o Hoffenheim da Alemanha. Então essas 3 oportunidades eu tive de jogar em São Paulo, mas não se concretizou. Não se concretizou. Tem aqui o Marcinho Bro, manda um alô para Miami Fla em Manhumirim. Um abraço aí, alô para vocês. Eu tenho que te mandar o vídeo ainda. Eu vou te mandar o vídeo, tranquilo. Mas a correria é grande aqui. Com certeza. Não, imagino. E assim, cara, aí a gente falou aí, teve o Marcos Assunção também jogou naquele elenco de 97.
Sim, Tava sim. naquele elenco. Não, o Marcos Assunção veio em 98, eu acho, com o Zé Roberto. Foi 98? Foi em 98, é. Ah, não, é que veio o Beto, é verdade. É. Não, acho que o Cleison também, se não me engano, veio em 98, cara. O Cleison acho É, que veio do Cruzeiro em 98. É que pode tem ser. muito tempo. Tem. Veio ele, veio o Palinha. Aham. Isso. Naquela. Aí eu Foi saí, eu tava fora, eu não acompanhei essa. Sim. Eu acabei, Sim. eu tava no Grêmio. Eu tive no Atlético Paranaense, até uma pessoa perguntou, em 98, né? Sim. No primeiro semestre de 98, com o Abel lá, fomos campeões paranaenses. Campeão paranaense, 1998. E no segundo semestre eu fui para o Grêmio, vim para o Grêmio Pro Grêmio. novamente. O engraçado, né? Naquela época, a relação entre Grêmio e Flamengo e Grêmio, essa relação bilateral de empréstimo e tudo mais, era bem tranquila, né, cara? Assim, tanto que você foi várias vezes por empréstimo, até ficar meio que em definitivo, vamos dizer assim, mas sempre foi bem tranquila essa relação de troca de jogadores. O próprio Fábio Baiano também, quando saiu do Flamengo, foi pro Grêmio, fez uma temporada espetacular, jogou muito. Uma pena que não ficou mais tempo para ser aproveitado, né, para ele ter feito o que ele fez. O próprio Rodrigo Fabri também. E assim, quando a gente vai falar do Grêmio da época do Rodrigo Fabri, mas a gente falando de 98, eu já vi isso numa entrevista sua e foi muito engraçado. Eu queria que você contasse aqui pra galera, para quem não sabe, eu também não sabia, de uma história curiosa e engraçada do Rodrigo Fabri no Flamengo, com um querido meu xará de sobrenome, o Evaristo de Macedo, que ele é um treinador, um grande jogador, jogou no Real Madrid, no Barcelona, fez história no Flamengo, enfim, carioca, assim como eu. Mas foi engraçado, é uma história que você, melhor do que ninguém, pode contar, dele em relação ao Rodrigo Fabri, que você presenciou. Se você puder, eu queria que você contasse aí pra galera, cara. Que o Rodrigo tinha brigado com o Romário, né? Não Sim. sei qual foi a treta deles lá, e aí o Rodrigo ficou largado, né? Não jogava, né? O Evaristo botou na geladeira. E ele começou a ficar cabeludo, assim, igual a gente tá, né? Barbudo. Sim. E aí teve um dia que o Evaristo chegou: ô, meu filho, você não vai cortar esse cabelo, não? Não vai fazer essa barba, não? Aí o Rodrigo falou assim, ó: eu só corto o cabelo e faço a barba o dia que tu me botar pra jogar. Aí o Evaristo virou pra ele e falou assim: ih, meu filho, então pode se preparar que tu vai virar Jesus Cristo. Tirou. O Evaristo tinha essas tiradas, essas respostas aí. E, até agradecendo aqui a presença do teu irmão, Hector Mendes, aqui, o irmão do Rodrigo Mendes. Bela trajetória, obrigado pela tua presença, Hector, e de todos, sem exceção. Mas essa história foi hilária, porque o Rodrigo Mendes, ele fez alguns gols, poderia ter jogado muito mais, como ele apresentou um futebol excepcional na Portuguesa, e foi por isso que veio parar no Flamengo, e depois ele mostrou isso, né, no Grêmio, junto com você, sendo artilheiro, você sendo aquele, consagrando ele com muitos gols, também um exímio cobrador de faltas, enfim, um grande jogador que infelizmente não pôde mostrar esse grande futebol no Flamengo. E aí, em 98, como você bem falou, né, você foi emprestado ao Atlético Paranaense, depois você foi novamente para o Grêmio, foi se consagrando como artilheiro, né, do Grêmio naquele Campeonato Brasileiro daquele ano. Porém, você jogou ao lado de Roger, né, que era Roger, agora é Roger Machado, o treinador, Tinga, Robert, que depois jogou muitos anos no Santos, jogava muito, sim, excelente meio campo, estava naquele elenco. Um tal de Ronaldo Assis, naquela época ainda era o Ronaldo, que já jogava muito, mas ainda não era o Ronaldinho, ainda não tinha ido para a seleção, aquela estreia na seleção em 99, contra o Peru, se eu não me engano. E, enfim, você jogou aquela temporada ali, não passou pelo Flamengo, mas sim pelo Atlético Paranaense, e depois novamente para o Grêmio. E em 99, cara, agora a gente voltando para o ano de 99, que foi o grande ano do Rodrigo Mendes. Não foi o grande ano no Flamengo do Rodrigo Mendes. Eu acho que assim, a tua história ela foi excepcional como um todo, né? Dentro das circunstâncias, de inconstâncias de time, de elenco, que é absolutamente normal. Mas assim, eu acho que foi o principal ano, um ano assim marcante na tua história no Flamengo, de mais regularidade, de muita qualidade técnica e de títulos, de gols decisivos, não tão somente em duas finais, mas também no campeonato como um todo. Eu lembro muito bem, eu assisti todos
praticamente 95% dos jogos daquele Cariocão, como era chamado de 99, e da Mercosul, dos jogos da Mercosul no Maracanã, eu tive a felicidade e o privilégio de estar com o meu saudoso pai lá assistindo. Então, assim, esse ano foi legal. Esse ano foi muito legal porque, além de tudo que você falou, foi o ano que a gente jogou praticamente todos os jogos de mando de campo no Maracanã, né? Então, exatamente, tinha aquela promoção que era a entrada era 1 quilo de alimento, então a gente lotava todos os jogos. Tinha 1 quilo de alimento e tinha o flat ticket, não sei se você lembra disso. Sim. Então foi muito importante pra gente. Jogar no Maracanã todos os jogos nos dava muita confiança. Então, e 99 e 2000 foram anos que eu tive uma sequência maior de jogos, né? Então tu ganha mais confiança, tu participa mais, faz mais gols, então... E aí eu fui presenteado com um campeonato maravilhoso, né? E com um gol na final, que foi um gol marcante, né? Que a gente não esquece nunca. E que vai ficar sempre na memória de todo mundo. Né? Vai fazer agora 22 anos desse gol antológico, mágico, que marcou aí uma sequência do 4º tricampeonato estadual da história do Mengão. Exato. E você é responsável por isso, juntamente com todo aquele plantel. Mas assim, você foi o personagem, o grande herói daquela conquista. Eu lembro que, né, a Taça Guanabara foi 2-1, a gente foi campeão da Taça Guanabara. Aí teve o infortúnio, né? Aí o Edmundo, mais uma vez, naqueles 2-0 na Taça Rio. Tudo bem, a gente já estava garantido na final. Aí teve o lance que eu comentei, que era onde eu queria chegar, daquela tua famosa jogada, aquele drible, aquela puxada que eu muitas vezes tentei fazer enquanto moleque. E até você já falou em algumas oportunidades que às vezes não dava certo, que você às vezes errava, mas você fazia isso e na maioria das vezes dava certo, era uma jogada extremamente ofensiva. E eu queria que você contasse até para a galera que estiver aqui de Minas, porque você se inspirou nessa jogada num jogador chamado Luizinho, que jogou no Cruzeiro na década de 70, não foi isso? Eu acompanhava muito era um ponto esquerda muito habilidoso, que jogava no Nacional, né? Sim. E a única referência que eu tenho dele foi de observar ele nos treinos e que ele jogou no Cruzeiro. Agora, eu não sei em que época, né? Sim. Mas eu observava ele e aprendi a fazer. Aprendi a fazer e fui ganhando confiança e fazia desde criança. Então, desde os jogos infantil para juvenil. Aí cheguei no Flamengo com aquilo, todo mundo achava estranho, né? Mas era uma coisa que sempre passava e sempre dava certo. Claro. E muitas das vezes eu tive a oportunidade de dar assistências para gol fazendo aquele drible, né? E acabou virando um ponto forte meu ali, e todo mundo lá. O Apolinho, que foi o nosso treinador e que era radialista, e é radialista. O Washington Rodrigues é radialista até hoje. Ele que apelidou de Lambretinha ali aquele drible. Lambretinha. Aquela puxada meio que de letra ali, aquilo ali é a tua marca. A gente tem aquele lance do gol, mas aquilo ali é a tua marca. Tanto que aí, como eu falei, né, no primeiro jogo, já na decisão, foi 1-1, com aquele gol do Fábio Baiano. Esse lance antológico que está lá no meu Instagram e está aí para o mundo inteiro ver. Você fez isso, cruzou de esquerda na medida, o Fábio Baiano se antecipou, uma raça pura. E falando em raça, é isso que eu também queria frisar. O ano de 99 foi marcado para aquele elenco, como um todo, Copa do Brasil, por tudo que vocês jogaram, foi marcado por raça, por uma mistura de experiência do Carlinhos Violino, do saudoso e eterno Carlinhos, do Romário também, que depois, infelizmente, foi sacaneado pela diretoria da época, aquela diretoria infeliz da época que tirou, né? Já ia rodar, né? Arrumaram, para mim, na minha visão como torcedor, arrumaram um pretexto para tirar ele do elenco no meio do Campeonato Brasileiro, depois do jogo contra o Juventude. Mas foi um ano marcado por raça, por jogadores muito jovens, mas com uma quilometragem muito alta. Pô, Leandro Machado, Fábio Baiano, Caio, né? Caio Ribeiro, que na época era conhecido como Caio, Iranildo, grande Iranildo Chuchu, Sim. Você. Então, era um time muito bom. Sim, um time excelente, excelente. Leandro Ávila,
enfim, Jorginho. Tinha o Célio Silva. O Célio Silva ainda estava depois com a gente. Célio Silva. Fabão. Fabão na zaga. O Ronaldo, Então, zagueiro assim, também. Tinha muita gente boa. Ronaldo. Pô, assim, uma época assim que eu guardo, perdão, com muita saudade, com muito saudosismo. E, sobretudo, naquela falta que o Mauro Galvão fez aos 31 em cima do Caio, porque o Caio entrava incendiando. Eu lembro que o Caio, quando entrava com a camisa 16, era tabela com você, era tabela com o Romário, era cruzamento para Leandro Machado. Era Leandro Machado, que era um finalizador, voltando para cruzar também. Era um rodízio. Aquele time era muito bom, era muito bom. Então, assim, aos 31 minutos do segundo tempo, já no segundo jogo, o Caio partiu, sofreu a falta. E aí, cara, é aquilo, né? Você mandou... A brincadeira que eu faço é o seguinte: você largou um foguete, só que aí a NASA, quer dizer, esbarrou no NASA, não a NASA, mas o NASA ajudou e ali desconcertou o Carlos Germano. E aí, meu irmão, ali você foi um êxtase total. Naquela época que a gente sentiu o Maracanã tremer, foi antes daquela obra, né, para o Mundial de 2000. E aí você conta, cara, porque isso é história. Agora você conta aquela sensação de soltar ali, extasiado, feliz de fazer aquele gol, jogando com a 10, com essa camisa aqui. E aí você conta agora sobre aquele dia que vai fazer 22 anos que você fez o Flamengo ser campeão, deu início ao quarto tricampeonato da história do Flamengo no estadual. Foi indescritível a sensação, né, Serginho? Um momento de puro êxtase, de vibração, de energia positiva, né? Porque, como você falou, o Vasco era, sem dúvida nenhuma, era a base da seleção brasileira, tinha excelentes jogadores, era um time muito forte, né? A gente sabia disso, e a gente veio na raça, veio na camisa do Flamengo mesmo, a garotada, né? Tinha 3, 4 referências mais velhas, né? A gente era um pouco mais velho também, mas tinha 22, 23 anos, né? E o Maracanã com 110 mil pessoas, e vibrando e balançando, e era aquilo, né? Que era o que a gente veio se acostumando desde criança, desde a base. Tá no jogo daquele ali e ter a frieza e ter a sorte também de fazer o certo na hora certa e dar certo. Com certeza, não, sem dúvida. Porque depois foi uma pressão grande também, mas a gente suportou bem. O time suportou bem. E vale lembrar que a gente tinha esse time aí, e subindo tinha o Lete, o Juan, tinha o Luiz Alberto, Reinaldo, tinha o Júlio César no banco ainda. Júlio César, goleiro, que já vinha desde 97 no banco. Exatamente. Então, o Flamengo sempre foi muito rico, né? Sempre foi muito rico mesmo. E o ano foi bom, e depois... a gente bateu o Vasco e depois começamos a nossa saga contra o Palmeiras, né? Verdade, bem lembrado. Grandes confrontos. Na Copa do Brasil. Confrontos, e assim, e antes até de a gente chegar na Copa do Brasil, naquela falta, para quem não sabe, o Beto queria bater. O Beto queria cobrar aquela falta. O Fábio Baiano foi lá, você pediu para bater, o Fábio Baiano foi lá e comprou teu barulho. Então deixa o Rodrigo bater. Meu irmão, o resto é história. Aí eternizou. Eu lembro, é pena que eu esqueci de trazer para cá. Eu tenho a fita VHS que vendeu na banca de jornal, enchi o saco do meu pai na época. A gente tá falando de fita VHS, do campeonato estadual de 99. Eu tenho essa fita guardada e toda vez que eu via aquele gol, cara, era de arrepiar. Não, era de arrepiar. Via a tua comemoração ali, vendo o Jorginho, todo mundo, Maurinho saindo por... Caramba, eu vi aquilo, eu tava lá. Eu era um moleque de 12 anos e tipo assim, porra, que gol, cara. Que gol, que lance. Então, assim, foi inesquecível. Mexeu com muita gente, né? Mexeu com muita gente. Sim. E até hoje. Mexe até hoje. E até hoje. E aí, como você estava bem mencionando, aí depois começou, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Cara, teve a Mercosul também. E naquele confronto da Copa do Brasil, como você bem mencionou aí, contra o Palmeiras, foi por pouco, hein, cara? Porque você se destacou.
Tu fez muito gol em cima do... Foram 2 goleiros que tu fez muito gol. Marcos e Rogério Ceni, cara. Deu muito trabalho para eles, hein? Esse ano foi abençoado, né? Principalmente contra o Marcão. Né? E aquele jogo lá é o jogo que, se é hoje, sem dúvida nenhuma, eu acho que o VAR ia ter que entrar em ação, né? Porque foi muita falta no Klemer ali, o último gol do Euler. O último gol, não sei, eu não lembro se foi do Euler o último gol, mas foi muita falta, né? Na saída do Klemer. Foi do Euler, foi do eu não lembro agora. Enfim, foi um jogo marcante para mim, porque era o Chuchu titular e eu acho que ele tinha se machucado e o Carlinhos me deu a oportunidade. E eu fiz uma baita partida, fiz 2 golaços. Fez né? 2 gols, isso que eu ia falar, 2 golaços. Era para sair consagrado novamente ali do jogo, né? Com a classificação para a semifinal e pela partida, né? Mas, não, e detalhe, o primeiro gol, desculpa até te interromper, mas já interrompendo, Rodrigo, o primeiro gol aos 55 segundos de jogo. De direita. De direita, um porradaço, um tirambaço. Foi muito bom. O Marcos tá procurando até hoje. Tá balançando lá no antigo palestra até hoje. Aquele jogo, assim, apesar da derrota, foi um dos jogos mais marcantes para mim. Né, pelo contexto todo, né, e por tudo que a gente jogou também. Eu acho que foi uma baita partida. E assim, você fez aquele gol, né, de direita, e depois você fez um outro golaço de falta. Né? Sim, Só que aí, tinha Euler, tinha Oséias, tinha... Era outra seleção, né? Paulo Nunes, era outra seleção. Alex, eram 2 seleções. César Sampaio, o Alex, Arce, Júnior Baiano, Arce, Júnior Baiano, Arce, o Evaí, enfim, era chato. Aquele time, eu tinha Paulo Nunes, o Arilson, eu tinha uma raiva, cara, porque era chato. Mas depois disso, a gente devolveu, né, cara, naquela Mercosul, que um jogo que eu me lembro bem que você selou aquele jogo dos 7-0 contra a Universidade do Chile, aqui no Maracanã, que o Flamengo precisava fazer pelo menos 4 gols. O Romário, sei que o Romário era mole. Isso aí era mole para ele. E você ainda fechou ali, passou do número de gols para poder se classificar para o mata-mata, e você fez o 7º gol daquele jogo. E também foi um campeonato muito bacana de se ver. Né? Eu lembro quando tinha os jogos em São Paulo, a gente assistia, na época, pela Band, pela Band, e ou era o Nivaldo Preto, ou era o saudoso Luciano do Vale, às vezes era o Nivaldo Preto. E assim, foi muito bom, cara. Aquele elenco. Leandro Machado, é o que eu falo. Olha, eu quero muito poder trazer cada um de vocês. Leandro Machado, Fábio Baiano, o Chuchu acho que não tem Instagram, mas assim, vocês fizeram história. Era um grupo muito jovem, mas como eu falei, com uma quilometragem altíssima e com muita raça, com muita disposição e sendo capitaneado pelo Carlinhos, né, cara? Foi outro nível, né? Outro patamar. Né, Rodrigo? E o Flamengo não ganhava um título internacional há mais de 20 anos, né? 18 anos. Então foi marcante pra gente. Hoje a gente vê um Flamengo totalmente diferente, com Libertadores, com Recopa, com Mundial já. Perdeu o Mundial, mas foi disputar o Mundial. Mas até então não tinha ganho nada e foi com essa galera que a gente chegou lá, né? Com certeza, vocês deram início a um processo, a todo um processo. E assim, e que todos os torcedores do Flamengo, não só da minha faixa etária e mais velhos também, reconhecem, respeitam e admiram muito isso. Porque vocês tinham raça, vocês jogavam muito, mas é aquilo também. Tinham outros jogadores, como você falou do Palmeiras, era uma outra seleção. Eram jogos de seleções. Não eram times fracos, né? Eram times muito fortes. E aí, meu irmão, quando chegou lá no Palestra, aqui no jogo no Maracanã, o Asprilla, né, fez até, que foi 4-3 aqui. Sim. Reinaldo jogou muito. Que foi depois, o Romário já não estava. O primeiro jogo o Caio jogou muito bola. Caio, Reinaldo, enfim. Foi 4-3. O Asprilla também, o Faustino Asprilla também fazedor de gol muito rápido naquela época, ainda novo, também o colombiano. E aí no Palestra Itália, aquele 3-3 que o Lê fechou, mas você não. Uma jogada que eu nunca esqueço, Rodrigo. Você foi cruzar Júnior Baiano,
cortou, tirou da do área. jeito que ela veio, tu abriu e Né? golaço, caixa. Foi. 2-1 Flamengo. E ali Golaço. eu substituí o Léo Inácio no intervalo, Léo né? Inácio, sim. E aí, quando eu lembro até o narrador falando, o Carlinhos veio com uma postura muito mais ofensiva, porque o Rodrigo, ele vai com tudo, né? E já na primeira bola, eu não sei de quem foi que Sim. lançou para mim, eu fui já quase consegui antecipar o Marcos, né? O Marcos tirou, daí veio o Caio e já fez o gol, né? Sim. E essa foi a primeira jogada do segundo tempo. E daí depois a gente em cima, fazendo muita jogada. Aí vem essa jogada lá na esquerda, que eu faço o cruzamento lá e o Júnior Baiano corta. O Júnior Baiano corta. Aí ela vem para mim na entrada da área, o Júnior tenta roubar, daí eu dou um corte no Júnior para a direita, né? Abre e chuta. E aí solto aquele pombo sem asa ali pro Marcão se virar. Sem asa. Num goleiro que depois vai ser campeão do mundo, né? Pô, cara, não. esse teu feito aí não é pra poucos. É pra poucos. E o Júnior Baiano é Mengão. O Júnior Baiano é da nação, então. Não, com ele não tinha isso, não. Não, eu tô brincando, mas eu digo assim, não, ele era, zagueiro de seleção, de Copa do Mundo. Mas, assim, a identificação também que ele tem com o Flamengo é muito grande. Como você tem, claro. independente depois de ter passado pelo Grêmio, ter feito gol na gente também, como profissional, você mostrou o teu profissional. Claro. Faz parte. Como profissional, você mostrou o teu profissionalismo. E também até para mostrar o seguinte, tá vendo aí, Flamengo? Ó, me emprestou, me negociou, tô jogando em outro clube, tô fazendo aquilo que eu poderia fazer ainda mais. Então a gente tem mais é que bater palma. A gente tem mais é que assistir e bater palma, né, cara? E no caso, Rodrigo, depois, em 2000, você, passando a temporada de 99, que foi especial, na temporada de 2000 você foi bicampeão carioca, né? Aí já veio aquela transição, né, da ISL, que eu acho que a única coisa boa que sobrou ali, que veio da ISL foi Dejan Petkovic, Edilson e Gamarra. Se eu estiver esquecendo de mais alguém aí, a galera que estiver aqui assistindo responda, porque, né, teve depois aquela confusão toda de dívidas no Flamengo e tudo mais, aquele desmanche novamente também do elenco, Leandro Machado depois foi negociado, enfim, e você participou da Taça São Sebastião, que era aquela disputa tradicional que acontecia no mês de janeiro, logo no começo do ano. Depois ganhou a Taça Rio e ganhou, né, o bicampeonato, né, com Reinaldo e Tuta aí jogando pra caramba, você também tendo uma participação muito boa, que foi 3-0, depois 2-1 contra o Vasco de novo. Infelizmente, ali se encerrou aquela era Rodrigo Mendes, de 10 anos, né, juntando base com um profissional, né, no Flamengo de 200 jogos. Eu acho que essa matemática não fecha. Para mim, eu acho que falaram aqui o Renato Renato Tosta, Mancuso, Mancuso, Deus da raça também. Mancuso jogou em 95, veio do Palmeiras pro Flamengo, é um cara também sensacional. E outro que eu também não posso esquecer, jogou contigo nos anos 90, eu já fiz live com ele, Charles Guerreiro. O Charles era brabo. Esse cara era a cara da torcida do Flamengo, né? Exatamente, o cara jogava de lateral e de volante, cara. Pô, era brabo. Guerreiro era brabo. Era monstro. Ele era brabo. E assim, quando teve essa mudança, né, da ISL em 2000, a gente ainda disputou o Campeonato Carioca e a gente foi campeão novamente, fomos bicampeões. E aí quando anunciaram a contratação do Denilson, do Edilson, do Alex, os caras, eu falei, cara, eu não vou ficar sem espaço para jogar novamente, né? Sim. Porque eu sabia que fazer gol de título não me garantia ter sequência de jogo, principalmente no Flamengo. Né? Claro. Nada é garantido. Aí eu cheguei na diretoria e falei, olha, eu prefiro ser emprestado para poder ter sequência de jogos e jogar. Né? Se eu ficar, eu vou ficar disputando posição e eu vou acabar não jogando. Sim. Daí eu acabei saindo para o Grêmio novamente e vim novamente emprestado. Né? E daí a temporada minha no Grêmio foi muito boa novamente, né? Fiz muitos gols, mais sequência de jogos. Chegamos na final da João Avelange, na semifinal da Mercosul. Vocês caíram pro Emergente São Caetano. Caímos pro São Caetano. Né? Daí 2001
aí veio o Grêmio me comprou junto com o Fábio Baiano, né? Sim. E aí encerrou a minha história no Flamengo. No Flamengo. Né? De 200 E jogos, eu como acho que foram 230 jogos, mais ou menos. Por isso que eu falei, essa matemática para mim não fecha, porque eu fiz várias pesquisas aí deu. Aí falaram aqui agora 30 gols. Não, para mim tu fez mais de 40 gols pelo Flamengo tranquilamente. Também acho que tem mais de 40 gols. Eu acho que uns 42, 43 gols e mais de 230 jogos por aí. Sim. Tenho certeza que você passou desses números aí que a gente encontra fazendo essa pesquisa. E assim, cara, você falou 2001, né, quando o Grêmio efetivamente contratou você, aí foi exatamente isso. Você e o Lambretinha lá, o Fábio Baiano, que fez aquele gol também antológico para a história do Grêmio, que entrou para a história do Grêmio. E o Fábio Baiano, para quem não lembra, e eu me lembro muito bem, pô, ele já veio, né, da base e tudo mais, daquela geração. O Fábio Baiano, de 96, mais ou menos, para 2000, ele estava vindo numa crescente muito grande, numa evolução muito grande, técnica e tática no Flamengo. Assim como você, mas falando agora um pouco do Fábio Baiano. Então, assim, tanto é que quando ele foi pro Grêmio, cara, surreal o que ele fez no Grêmio. Infelizmente, ele não pôde imprimir aquela qualidade toda, e ele jogou muito tempo no Flamengo, óbvio, jogou muito, mas não pôde fazer o que ele fez no Grêmio pelo Flamengo. Pra você ver, não foi aproveitado, né? Sim. O Fábio disputou um campeonato também pelo Juventude, eu acho que foi em 96, ele veio emprestado, sim, né? Sim. E aí depois, sim, em 98, 99, aí sim, 2001 a gente veio pro Grêmio. Sim. Eu acho que a gente, tanto ele quanto eu, e a nossa história é muito parecida, porque nós somos da mesma geração, do mesmo ano, subimos na mesma época, tínhamos mais ou menos as mesmas características, ele direito e o canhoto, né? Uhum. Mas a nossa história no Grêmio também é bem parecida, né? Aqui a gente teve uma sequência maior de jogos, eu acho que foi essa a diferença. A diferença, né, cara? E tanto é que, poxa, é que não era a garantia que se eu tivesse mais sequência de jogos, eu ia jogar mais, ia fazer mais gols, ia ser artilheiro da Libertadores. Agora, imagina se eu fosse artilheiro da Libertadores no Flamengo, tá louco. Eu ia pro Real Madrid, cara, ia pro Barcelona, ia pra qualquer time sem desse. Dúvida. Né? Sem dúvida. A gente vai até chegar lá, isso é uma pergunta que eu vou te fazer, né, nessa questão de Europa, porque assim, a gente voltando a falar do ano 2000 até 2002, pô, aí você jogou já com o Ronaldinho, já famoso, depois foi pro Paris Saint-Germain e disputou a Copa do Mundo, no Japão e na Coreia. Você jogou com o Tinga, foi eliminado ao lado do Tinga, do Zinho. Então, assim, vocês foram eliminados ali pelo emergente São Caetano, ali do Ademar, se não me engano, que também tinha um chute forte, né, que veio a perder do técnico Jair Pisserni, veio a perder para o Vasco naquela decisão. Paulo Nunes, enfim. Em 2001, você foi um dos artilheiros do Grêmio, conquistou o Gauchão e a Copa do Brasil também, né, cara? Sim. Daí de 2001 até o final de 2002, o Grêmio tinha um baita time também, era um dos melhores. Timaço. Foi considerado o melhor time do Brasil na época, né, nesse período. Sim. Né? Sim. E revolucionou, quebrou paradigmas, né, com o 3-5-2 do Tite e tudo mais. Né? Um timaço. E a gente jogou muito, teve muita sequência, ganhamos títulos importantes. Né? E tanto é que a gente estava com o time pronto, preparado, tanto em termos de qualidade, em termos de elenco, em termos psicológicos, para ser campeão da Libertadores 2002. Uma pena não ter acontecido, né? Por pouco. Mas aí 2002 foi um ano, para mim, maravilhoso também, em termos individuais, né? Que foi, eu acho que o ano que eu mais tive sequência, o ano que eu tive a oportunidade de chegar à artilharia da Libertadores. 10 gols, né? 10 jogos, 10 gols. Então, cartel excelente. E foi muito bom, né? E escrever a minha história mais uma vez na história do Grêmio, né? E ganhar mais um título também. Então, para mim, 2002 foi o ano assim que de maior representatividade profissional dentro do Brasil para mim. Né? Sim, e depois sim. Não, eu acabei não dando continuidade no Grêmio, acabei indo para fora. Mas acabei voltando para o Japão e não para o mercado europeu, que eu acho que é a sua pergunta, né?
Não é. Eu antes só vou fazer aqui, só dar um dado histórico, né? Que você falou aí, eu até mencionei 10 jogos, 10 gols. Você feito apenas que o Jardel tinha em Aham. 95 pelo Grêmio. Fez o gol do Grenal, fez um golaço. Eu lembro desse gol passando nos programas esportivos da época. É. E assim, terminou a temporada, né, como semifinalista da Libertadores. Você foi um dos artilheiros naquela temporada, junto com o Rodrigo Mendes. Você consagrou muito ali o Rodrigo Mendes, que foi artilheiro com 25 gols Pô, o naquela Fabre. temporada. É, o, Rodrigo Fabre, isso. Mendes não, Rodrigo Fabre. Então, não. assim, é o que eu te falei, né? O que ele não rendeu no Flamengo e jogou muito na Portuguesa. Depois ele foi lá no Grêmio e gastou a bola dele. Como teve um comentário aqui agora, ainda há pouco, que Rodrigo Mendes gastou a bola no Grêmio. E gastou mesmo. E muita coisa. Aqui no E Grêmio muita foi. coisa. Todas as passagens foram boas, né? Isso que Sim. me deu uma identificação muito grande com o clube, com a torcida também. Né? Fui mudando o meu jeito de jogar também, com um jeito mais aguerrido, com mais força, Sim. com mais raça também, né? Enquanto jogava de meia, Outras valências. Sim. depois o Tite me colocou como o cara da referência lá na frente, né? E aí desbanquei a fazer gol de tudo quanto é jeito também, e foi uma temporada muito boa, ali de Eu não sei 2000 se até você se lembra, 2002. sim, e eu não sei se você se lembra disso, você acompanhou, enfim. Naquela época a internet já existia, obviamente, mas não tinha a força como tem hoje, da conectividade e tudo mais, mas já existia. Mas eu lembro que surgiam comentários do tipo Rodrigo Mendes na seleção, nos amistosos, ou até mesmo Aham. como é que se diz? Nas eliminatórias, né, para a Copa de 2002. Óbvio que também tinha um elenco já praticamente fechado, mas o próprio Rodrigo Fabre também foram cogitados para ir para a seleção. Sim, sim, mas a competição era muito acirrada, era Sim, muito complicado. Tinha verdade. muita Tinha muita gente gente boa, boa. tinha muita gente boa. Mas eu acho que em algum torneio preparatório, em algum momento assim, eu poderia ter tido uma oportunidade também. Como eu tive lá na Sem dúvida. base, né, o sub-16, sub-15, Isso eu ia falar, tem a sub-17. foto no teu Instagram, É, você com o Ronaldinho, ao lado do é, Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, no caso, né? aham. Sim, sim. Eu não tenho a menor E, dúvida de que você teria condições, teria total aporte para ter jogado um ou outro amistoso na seleção vestindo a amarelinha. Tanto que depois isso aconteceu, mais à frente a gente também vai chegar lá em uma outra modalidade, ligada ao sim. futebol. Mas assim, e Rodrigo, agora a gente falando novamente, você fazendo esse êxodo novamente para a Ásia, pô, você estava em 2003, você estava com 26 anos aí, cara, com apenas 26 anos, você voltou para o Japão, né, para o Oita Trinita, é assim que Aham, se fala a pronúncia, no Oita Trinita, e assim, você ficou durante 7 meses lá, jogou 21 jogos, entre oficiais e amistosos, marcou 8 gols. Aí aham, depois você foi para os Emirados Árabes, né, no Al Ain, teve até um fã aqui que botou um coraçãozinho do Al Ain, e sim. depois você foi para o Al Jarrafá, é assim que se Algarrafa. fala? Al Algarrafa. Garrafa, Al Garrafa, do Aham. Catar. E assim, você já tinha até o passaporte italiano. Por que Uhum. você acha que não teve esse êxodo para a Europa? E apenas assim, não desmerecendo, obviamente, até porque Aham. o mercado do futebol japonês é sensacional hoje, também os Emirados Árabes, enfim. Mas o que te faltou, né, para não ter jogado num clube da Europa? Olha, o que me passaram naquele momento foi que o mercado estava fechado. O que eu estranho muito, né? Eu também Fechado ia falar agora, para mim isso é uma falácia. fechado por artilheiro da Libertadores com passaporte italiano, 26 Pô, anos. sim, novo. Então, e olha que o meu empresário era o Gilmar Veloz na época, né? Era o Gilmar Veloz? Gilmar Veloz. Mas daí voltei para o Japão, né? Eu achei que eu já estava muito velho para ficar no Brasil com 26 anos, né? E eu precisava sair do Brasil. Então, a oportunidade que me apresentaram foi voltar para o Japão, né? E do Japão, o pessoal do Alain, eles foram lá me buscar porque eles estavam na semifinal da Copa da Ásia, que é a Sim, Libertadores da Ásia. sim. E me apresentaram um projeto muito legal e eu fui, acabei indo e fomos campeões também. É a única vez que um time dos Emirados Árabes é campeão dessa competição.
né? Bacana. Então, mais uma vez, entrando para a história de um outro clube, o clube mais importante dos Emirados Árabes, no caso, né? Sim. E daí eu acabei indo pro Al Garrafa do Catar, acompanhando o meu treinador, que era o Bruno Mitz, que era do Al Ain, né? Ele perguntou se eu queria ir com ele, eu falei, pá, vamos embora. Falecido Bruno Mitz também, que é um cara que faz uma falta grande, grande, grande para mim, que foi um grande amigo que eu tive. Trabalhamos juntos 4 anos, mas infelizmente ele faleceu, né? E lá no Al Garrafa também, foram 4 temporadas muito boas. A primeira a gente foi campeão, o clube campeão do país, o clube não vinha sendo campeão há mais de 5 anos e a gente montou um Foi a time. Liga do Catar, né, cara? Lá você ganhou a Liga do Catar e o Sheikh Jassim Cup. E daí a Copa do Sheikh Jassim, que é uma Copa do Brasil também, assim, que reúne clubes Sim. da primeira e da segunda divisão lá. E foram 2 anos muito importantes. Depois acabei me lesionei o joelho lá e voltei. Joelho, né? Vim operar no Brasil com o Dr. Runco. E aí acabei. Você chegou a operar com o Runco, mas também operou com o Márcio Bonzoni, não operou com ele? Aí depois, quando eu tava já tinha assinado com o Grêmio em 2007, né? E aí, quando eu comecei a treinar, a voltar, eu rompi de novo o enxerto do joelho e aí tive que operar novamente. Daí eu fiz aqui com o Bolzoni. Aí só voltei a jogar em 2008 com o Celso Rotti, né? Aquele time que foi vice-campeão brasileiro em 2008. Vice-campeão brasileiro. Sim, sim. Aí em 2009, aí depois encerrou a minha passagem pelo Grêmio também, né? 2009. Em relação a umas politicagens também do clube, que não vale nem a pena a gente comentar. Não, esquece isso. Aí eu tive uma passagem pelo Fortaleza em 2009, fui campeão cearense. Campeão cearense. Campeão cearense. Então, botando mais um título estadual no currículo. Com certeza. E depois eu acabei vindo para o Novo Hamburgo em 2009, Novo Hamburgo, né? final de 2009. E aí joguei 2010, 2011 pelo Novo Hamburgo. E aí, você encerrou em 2011, né? Isso, daí decidi encerrar a carreira profissional e me dedicar aos estudos, né? Daí foi uma virada de mesa. A gente acabou decidindo como família permanecer pelo Sul, né? Sim. E aí as questões profissionais e eu acabei entrando na faculdade, aí fui estudar e acabei passando 4 anos aqui estudando, me formando e acabei montando aqui o Complexo Esportivo, né? Centro Esportivo Rodrigo Mendes. O Centro Esportivo Rodrigo Mendes aqui em Porto Alegre e trabalhar paralelamente com a modalidade que eu gosto tanto, que é o futebol 7. A gente vai chegar lá. E assim, lembrando, cara, no Catar você só jogou algumas vezes contra o grande holandês Frank de Boer. Você só jogou contra ele. Contra ele. O primeiro ano foi muito legal lá. O primeiro ano no Catar foi muito legal, porque o Comitê Olímpico ele estava investindo bastante no futebol, porque queria, em 2006, seria as Olimpíadas Asiáticas no Catar. Sim. Então ele queria que o povo conhecesse o Catar, né? Então o Comitê Olímpico investiu bastante no futebol. Ele trouxe 4 profissionais para cada time do Catar. Então tinha um time que era, esse time no caso, eram os irmãos De Boer, o Sonny Anderson e o Ali Barnett. E tinha um outro jogador lá marroquino. Aí tinha um outro time que era o Guardiola, o Effenberg. Aí tinha um outro time que era o Batistuta, o Taribo West, o Didier Okocha, né? Então ele Okocha, nigeriano, sim. Fez um campeonato competitivo, né, Rodrigo? Trouxe muita gente boa e dividiu para os times ficarem bastante nivelados. E o meu time tinha o Marcel Desailly, e tinha um jogador marroquino e um de Gana. Mas eram 2 meninos, né? 2 mais jovens. E a gente acabou campeão desse ano, nós fomos campeões e com muito mérito também. E fizemos baita campeonato e ganhamos também essa Liga Nacional. Não, e uma história também bem interessante, né, cara? Aqui nos Emirados Árabes, você participou de uma espécie de transição, né?
do futebol que estava deixando de ser semiprofissional para ser profissional. Porque boa parte do elenco do All-In, naquele começo, era até de policiais, né, cara? Sim, sim, foi uma transição em 2003, né? Isso, 2004, 2003, 2004, 2004. era bem complicado, porque às vezes tu ia treinar e tinha 5, 6 caras para treinar só. Daí eu perguntava pro pessoal, cadê o pessoal para treinar, né? Ele, não, o pessoal tá na ativa, estão trabalhando, Tá não na sei o ativa. quê. Então, estão trabalhando o quê? Os caras são jogador, não sei o quê. São Não, jogadores? É. não, eles recebem mais da polícia, então eles são obrigados a cumprir horário na polícia, uma questão assim. Sim. E aí passou, daí depois eles mudaram, né? Passaram a receber mais do futebol e menos da função mesmo que cada um tinha. E aí foi Sim. essa mudança que fez o futebol lá ser semi-profissional na época e depois passar por uma profissionalização. E hoje Sim. acredito que está bem diferente, porque só o Alain hoje lá, eles têm 3 estádios. Né? Então, Pô, mas que foi uma, infraestrutura. lá o investimento é muito alto, né? E tu vê no Catar também, quando eu cheguei no Catar, eram poucos estrangeiros, né? E aí hoje você vê o nível dos estádios que eles estão fazendo para a Copa do Mundo, né? Verdade, Então, eles verdade. Mesmo têm. nesse cenário crítico que a gente está passando aí, você vê que o investimento não para e, assim, para deixar tudo pronto, para não ter o que falar, né? É outro nível, né, cara? É outra visão de business, enfim. Eu acho que é até um pouco cultural também, né? Bastante. E condição, né? Condição, porque lá eles têm bastante também, né? Ah, sim, sim. São muito De, ricos. de insumos, de tudo, de petróleo, enfim, de tudo. Os insumos deles ali são valiosíssimos e eles viram que no futebol é também uma grande máquina de fazer dinheiro, de público, enfim, de jogadores, de grandes jogadores. Então investir para continuar rendendo muito mais. E aí, como você falou, né? Você encerrou em 2011 no Novo Hamburgo, aí no Sul. E assim, você teve uma experiência, uma rápida experiência de alguns meses como treinador, né? Você tirou a licença pro daqui da CBF, né, do Brasil, mas aqui Aham. no Rio. Teve uma breve experiência como treinador por alguns meses no projeto de clube empresa do Ivoti Global Foot. O Aham. Ivoti, que é conhecido como a cidade das flores, né? Eu Sim. já até entrevistei, tem uma grande amiga, Erin Schwambach, uma pesquisadora renomada daí do Rio Grande do Sul, e depois no Novo Hamburgo do Sub-20, em 2016. Mas Aham. eu te pergunto, Rodrigo, como foram experiências curtas, breves como treinador, enfim, e pela tua carreira, por já ter trabalhado com N treinadores, com filosofias diferentes, assim, o porquê do Rodrigo Mendes não quis dar continuidade como treinador, mas sim, aquele que se formou em administração, sim como gestor. Eu acho que tá aí a resposta, né? Eu tinha que ter feito educação física. É, Sabe que a gente vai estudar administração, a gente expande bastante, né, a nossa mentalidade para outras áreas, né? Então, por mais que eu gosto muito da beira do gramado, né? Hoje eu sim, participo das aulas dos meus alunos, né? Ali legal. na escola do Grêmio que a gente tem. Adorava montar treino, estudei muito para fazer isso, estudei muito para estar bem preparado para entrar nesse mercado, né? Mas o dia a dia ele foi me desgastando muito, apesar de ter tido pouco tempo de trabalho mesmo efetivo, Sim. né? E o dia a dia da lida com quem não está preparado para gerir o esporte. Isso aí foi o pior para mim, né? Então foram 2 experiências que nem tanto no Ivoti, mas no Novo Hamburgo, né? Não foi uma experiência muito positiva. Então, e como eu vinha também fazendo aquela questão do investimento, né, no centro esportivo, Centro esportivo. eu acabei voltando minhas atenções mais para isso, né? Não descarto no futuro, daqui a pouco, receber um convite de fora para trabalhar. Claro que eu vou estudar com muito carinho, né? Tanto para trabalhar na beira do campo, quanto para também trabalhar na gestão do esporte. Porque são Era duas isso que eu ia até áreas. te falar.
Sim, 2 áreas, pode concluir. São 2 áreas que eu me preparei bastante, me preparo, é o meu dia a dia, tá fazendo a gestão Claro. esportiva do centro esportivo, né? E não descarto uma possibilidade. É claro que depende de muitas coisas hoje, mas a gente não pode falar nunca farei isso, porque Nunca farei. olha o momento que nós estamos, né? Então, Verdade, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Não, e eu te falo, cara, assim, pelo que eu observo, da tua postura, da tua conduta, como profissional dentro de campo e fora dele também, não estou falando isso porque estou aqui com você, até pela nossa tratativa da live e tudo mais, você é um cara muito solícito, muito sério, inteligente, é aquilo. E tem vários comentários perfilados aqui, sobretudo, não só dos rubro-negros, né, como eu, mas da galera também do Sul. Cara, você investiu num complexo muito bom, muito bonito, que eu espero, num momento pós-pandêmico, ter o privilégio de poder conhecer aí pessoalmente. Então eu te vejo que se você voltar, a gente vai chegar no Futset, né? Mas eu vejo assim, como você falou, claro, veio um convite e tal, mas eu acho que você tem esse perfil, até pela tua formação e pela tua experiência como gestor do complexo, como presidente internacional do Fifth Set. Eu acho que você é mais como tipo um gestor mesmo, aquele cara que vai dizer, vai determinar tarefas, aquilo outro, vai bater metas, enfim, de profissionalizar, de administrar, de traçar. Eu acho que você tem mais esse perfil organizacional do que tá à beira do campo como treinador. Não que você não tenha isso com você por ter sido também jogador, mas até pela tua expertise e pela tua experiência de coisas boas e ruins que você viveu dentro desse meio, eu acho que como gestor você já faz um trabalho de excelência e tende a continuar fazendo, cara. vamos ver, como eu falei, Serginho, pode acontecer, né? A gente vem trabalhando muito forte nessa questão aí da profissionalização do futebol 7 e tudo mais. Sim. Infelizmente, pela pandemia do ano passado e agora, eu acabei não tendo uma agenda mesmo de presidente da Federação Internacional, porque a nossa agenda era ir para fora, ir para outros países, para divulgar, para montar projeto, para vender projetos. Sim. Né? E então são coisas que pode acontecer. Eu não descarto, não. Não descarta. Não, e exatamente, né? E uma coisa que eu ia falar, você, no centro esportivo Rodrigo Mendes, você trabalha, você faz essa gestão de organização de eventos, locações, etc. Esses convênios, parcerias aí, como a questão da escolinha do Grêmio, essa questão de profissionalizar junto ao Futset também, árbitros, as categorias, eu vejo, acompanho lá e vi com um olhar mais carinhoso ainda. Cara, essa questão de profissionalização de árbitros, de modalidades tanto femininas quanto masculinas, das crianças. Então, assim, isso é muito bacana, isso é muito legal. E como presidente dessa federação internacional, na sua gestão você já conseguiu levar isso, num cenário antes da pandemia, para 20 dos 26 estados e do Distrito Federal. Faltam 6 e mais o Distrito Federal. Você levou o Futset, que ele é muito famoso já há muito tempo na Argentina. E, cara, você também, pelo que eu observei também no teu Instagram e coisas que você já falou, em 2019 você, junto, né, com a Minifut, levou o Futset para a Rússia e para a Itália. Teve a Copa do Mundo na Itália. Né? E a tua intenção, o teu intento é de levar tanto para a Ásia, para o Oriente Médio e para a Oceania, né? Mas por conta desse cenário que a gente está vivendo, não foi possível, né, cara? Sérgio, na realidade, todo esse desenvolvimento no Brasil é um esforço muito grande da Futebol 7 Brasil, né? Que tem o Hugo como CEO, né? CEO. E nós fomos pela Futebol 7 Brasil para a Rússia disputar lá o maior torneio de futebol 8 do mundo, né? E quem desenvolveu o calendário no Brasil, né, é a Futebol 7, é quem está desenvolvendo os cursos, né, de preparação, tanto de gestores, de árbitros, né, de mídia, né, toda essa preparação aí é o pessoal da Futebol 7 Brasil. Né? E a questão da divulgação e dos torneios internacionais é uma parceria de Fifth Set e Futebol 7 Brasil. Então, isso é um desenvolvimento muito importante. Esse é um investimento muito grande também,
Claro. em pessoas, em conhecimento, né, em parcerias também. Né, isso é uma coisa que eu fico muito feliz de estar participando. Né? Então, o projeto ele é ambicioso, mas é muito grande, né? E ele depende de tempo também para a gente estar desenvolvendo cada vez mais. Mas no Brasil já tem Vai continuar trabalhando em cima disso. No Brasil já chegou num nível muito bom. E esse ano era para ser muito melhor se não fosse a pandemia, porque já ia ter. Espero que a gente possa seguir o calendário, mas já era para a gente ter a primeira competição teoricamente profissional do Brasil, né, com várias equipes que estão investindo bastante, que estão acreditando nesse projeto, né, masculino e feminino, né, e que dá uma sequência grande até chegarem no Mundial de Clubes, que é o ponto máximo em termos de clubes que a gente almeja. É o hype que vocês tanto almejam e com certeza vão conseguir, não tem a menor dúvida disso. Exatamente. Vocês vão conseguir trabalhando bastante, fazendo como vocês têm feito até então. Eu não tenho a menor dúvida que isso aí é questão de tempo. Muito ou pouco, mas é um escopo que eu tenho certeza que vocês vão conseguir sim. Aqui o Fredson Martins mande um salve aqui para Bom Jesus da Lapa, Bahia. Um grande abraço. Forte abraço. Paulo Brito também aqui acompanhando. Paulo Brito é um grande repórter aqui do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para todo mundo que está participando. A gente está passando muita coisa que não dá para responder todos. Com certeza, passa muito rápido. E voltando no Futsal, antes de você ser o presidente da Federação Internacional, né, há quase 4 anos atrás, já que você infelizmente não teve a oportunidade, não deu o privilégio para nós torcedores de ter sido convocado pela Seleção Brasileira, você foi pela Seleção Brasileira de Futsal como embaixador e ganhou a Copa América, né, cara? Exatamente. Isso foi o convite que eu tinha recebido, né? E a modalidade eu gosto muito, né? Eu já vinha praticando depois que eu encerrei a carreira, né? E hoje já eram para ser 3 Copa América, mas são 2 Copa Américas, né? Uma Liga das Américas, uma Copa Sul-Americana, 2 Copas do Mundo, né? Fora os campeonatos de clubes, né? São 2 mundiais de clubes, um pelo Atlético Paranaense, o outro pela Lazio, lá na Itália. Né? E 2 ou 3, são 3 ligas futsal e uma liga nacional pelo Grêmio também, que foi a minha primeira competição lá em 2013. Legal, então, legal. Foi 2013, eu vi, E agora, com essa função da FIF7, eu tinha um evento que ia ser o meu último evento, e uma Copa Intercontinental o ano passado também nos Estados Unidos. E o ano passado ia ser a minha última competição na seleção, mas acabou que eu tive que fazer quarentena porque meu filho estava com Covid e eu não pude participar. Cara. Então espero que filho que é rubro-negro. Meu filho é rubro-negro, rubro-negro. E aí eu espero ter mais uma ainda competição pela seleção e depois dar uma parada e vamos trabalhar mais como gestor também. Com certeza. Não, mas é aquilo, cara, tem muita lenha aí para gastar. Você não vê o nosso grande ídolo Master Máximo, o Zico, tá sempre fazendo lá, participando do jogo das estrelas dele, mostrando aquele futebol, desenvolvendo aquele futebol todo, e tá lá de novo trabalhando no Kashima. Eu mandei no WhatsApp para ele, felicitando, até você viu a homenagem também que eu fiz no Instagram, ele me agradeceu. Zico, meu Deus do céu, o que a gente tem para falar de sensacional? Não tem um que vai falar, o Zico, não tem como, é impossível, E assim, cara, eu particularmente, a gente estava falando do Grêmio, até quero falar 2 coisas aqui, não sei se você conhece essa pessoa, eu vou fazer, depois da final da Independente, se o Grêmio ganhar ou não, eu particularmente vou torcer pro Grêmio, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Grêmio, tirando a rivalidade do lado. Tem até uma camisa que esse meu grande amigo me mandou, que é o Márcio Meira. Não sei se você lembra dele, ele trabalhou no Flamengo em 95. Grande amigo pessoal. Já fiz live com a senhora mãe dele. O pai do Márcio Meira, para quem não sabe, eu gosto de boas histórias, ele só foi um major brigadeiro que participou do primeiro grupo de caça pela aeronáutica durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar
os Estados Unidos, para ajudar os aliados na Segunda Guerra Mundial. É o pai do Márcio Meira, o Brigadeiro Meirinha. Caramba. Então, o Márcio, pô, que história. Eu fiz uma live com a mãe dele, com a avó, chamo de vó do coração, a avó Maria do Carmo, Dona Maria do Carmo. E o Márcio Meira me mandou uma camisa do Grêmio, que eu só não vou mostrar aqui, porque eu vou deixar para mostrar na live com ele, com uma dedicatória para mim. Ele mandou para mim essa camisa do Grêmio, né? Ele está na preparada como o atual preparador físico do Grêmio. E eu falei para ele, independente se for campeão, não quero mais que o Grêmio ganhe, seja campeão, torcendo para o Grêmio, tirando a rivalidade de lado, para fazer uma live ainda mais feliz, porque é mais um título na carreira dele. E é um outro cara também, um baita de um profissional, que ele é muito querido por todos os jogadores com quem ele trabalhou. Então, por isso que eu te perguntei se você lembra dele, porque ele trabalhou no Flamengo no ano do centenário. Sim, claro. Obrigado, Marco. Legal. Grande Márcio Meira. Então, assim, e a outra coisa, outro comentário que eu não posso deixar de falar, é que, independente se eu vou depois conseguir fazer uma live com... Até peço para você falar com o Fábio Baiano também, ver se ele dá essa força. Fábio Baiano, com o Leandro Machado, enfim. Que essa camisa aqui que eu estou usando, da temporada 99-2000, essa camisa eu vou enviar para o Rodrigo Mendes. Ele vai fazer uma dedicatória para mim. E assim como eu tenho a do Sávio, que está devidamente emoldurada, o grande ídolo também da minha infância, o Sávio, a do Rodrigo Mendes, se eu conseguir depois o do Fábio Baiano ou não, mas a do Rodrigo Mendes com a dedicatória vai ficar também devidamente emoldurada. Esse manto, não uso mais, estou usando hoje para essa live e vou estar te enviando. Enfim, porque isso é história. Você também fez parte da minha infância, me deu muitas alegrias, a mim, legal, ao meu saudoso pai e a toda a nação rubro-negra. Também pelos outros clubes pelos quais você passou, sem exceção, Fortaleza, pelo Novo Hamburgo, enfim, pelo Al-Ain, pelo Al-Garrafa, não, como é que fala? Até, é isso aí mesmo. Tá certo, é isso aí. Pelo Kashima Antlers, né? Agora, como é de noite, se fosse saudação, seria Gambauá, Rodrigo. Gambauá. Não, boa noite. E assim, quero... Cadê? Fredson Martins 10. Faz uma live com o Sávio qualquer dia. Já fiz, cara. Só me seguir que tá lá. Fiz a live com o Sávio. Nela eu também fiz com a última camisa que ele usou na temporada 97. Tá autografada, tá emoldurada. E eu vou ter agora o privilégio de ter isso também com a do grande Rodrigo Mendes, que todo mundo aqui, ó, só elogia a sua pessoa, por onde você passou, pelo Grêmio, pelo Flamengo, pelo Kashima. Teve comentário da galera do Al-Ain, enfim. E eu quero te agradecer e te desejar muito mais sucesso como gestor, como administrador e em tudo em que você vier fazer na sua carreira, né, para você, para sua família, para o seu filho, que é um grande rubro-negro, porque eu sei que você é dividido aí meio Flamengo, meio Grêmio, mas o coração rubro-negro às vezes acaba falando um pouco mais alto. Quiçá, óbvio, você tem o teu complexo, o teu centro aí no Sul, mas quiçá um dia você possa também fazer um trabalho vinculado ao Flamengo, né, que a diretoria possa prestigiar. Maravilhoso. E eu falo como torcedor, eu quero mais é que a diretoria do Flamengo atual, que vem fazendo um trabalho excepcional, que está derivando em muitos títulos, que continue resgatando a história dos ídolos do passado, de várias décadas. Como da tua geração, da geração do meu saudoso pai, do meu saudoso avô, enfim, porque isso é história. E teve uma pergunta que eu estou lembrando aqui agora, lá no começo, por que o Flamengo é uma grande vitrine? Não é que o Flamengo é uma grande vitrine, porque o Flamengo ele plantou uma semente nos anos 70, com excursões com Zico. Isso aí é história. Pelo Nordeste, não tinha essa de o mimimi. Não, jogavam em todos os estádios. Era incrível. E mostrava a força que tinha o Flamengo, não tão somente a nível local. Da mesma forma como o Grêmio também é um clube de grande expressão a nível mundial, como o Flamengo, enfim. E eu espero e rogo para que o teu complexo, e você como presidente ou como embaixador, como, enfim, CEO, o que você vier fazer na tua carreira, que você também possa levar isso para os demais continentes e a nível Brasil, Rodrigo. Obrigado, Serginho. Foi um prazer mesmo. É uma baita papo. Claro, são oportunidades que podem surgir. Eu fico bastante feliz, né, principalmente pelo respeito que todo mundo tem por mim. Sem dúvida. Mais do que chancelado aqui. É uma pena que ao longo dos anos a gente vai perdendo contato com muita gente, né? É inevitável, óbvio, né?
mas é o carinho que fica por todo mundo, por todos os lugares onde eu passei, né? É claro que a gente não vai agradar a todos, Claro, né? isso é normal. Mas Normal. é importante ser sério, tentar ser sério e ser responsável e ser profissional por onde quer que a gente passe sempre, independente da função do que a gente estiver fazendo. Eu acho que por isso que você acaba abrindo portas ou deixando portas sempre abertas para você. Então, Exatamente, você sempre deixa a porta aberta e encostada para você poder retornar. se E for como administrador, você faz isso com maestria. Fez como jogador e faz agora também como administrador. Pois é, então se for para ter uma oportunidade novamente de futebol profissional, seja no Flamengo, seja fora, seja aqui no Grêmio, né, ou tocar meus negócios, eu vou estar sempre com a mesma seriedade, com o mesmo profissionalismo. Com certeza. E logrando êxito, que é o mais importante, porque você imprime isso. Aqui tá falando aqui um comentário, primeiro do Adílio, perdão, porque eu tô distante do celular. Adílio Barreto, sou gremista e gosto muito do Flamengo. Esse ano fui muito flamenguista, com certeza, contra o Inter. Eu nunca vi tanto flamenguista aqui, cara. Sim, aí tem aqui o Renan Matos, ó. Sou flamenguista, tenho um enorme carinho pelo Grêmio. Não, graças ao Rodrigo Mendes. Não, eu vou te falar, eu fiz 34 anos, eu gosto muito do Grêmio por conta do Renato Gaúcho, por conta do Rodrigo Mendes, por conta do Paulo Nunes, por conta do Fábio Baiano. Então, assim, os caras que eu vi e que são jogadores de fibra, de raça, e que fizeram história por onde eles passaram. Então, é óbvio, contra Grêmio e Flamengo, óbvio que eu vou torcer pro meu Flamengo. Mas essa questão, porque eu não gosto, não tem. Eu respeito, mas assim, não pode falar esse nome perto de mim quando tem jogo, é Flamengo e Vasco. Eu respeito os jogadores do Vasco. Esse não tem. Não tem Flamengo. Aí não tem como. Aí eu fico cachorro louco, não tem essa. Respeita a história do Vasco. O Vasco daquela época de grandes decisões pelas quais você participou era um time chato, era um time a ser batido, mas deixa ele lá agora, deixa o Gigante da Colina um degrau um pouquinho mais abaixo e a gente continuar voando alto aí. Aí aqui o Renan de novo, Rodrigo Mendes, aquele gol contra o Palmeiras da Mercosul, claro, inesquecível, memorável, antológico. E assim, todo mundo só confirmando o que a gente veio conversando aqui. Quero agradecer mais uma vez a você, Rodrigo, pela tua gentileza e pela tua disponibilidade. Agradecer a todos, sem exceção, que ficaram aqui até agora. Lembrando que vai estar disponível depois no meu IGTV. Rodrigo, se você quiser, depois eu monto o linkzinho e te mando. Se você quiser colocar depois, mando em até 48 horas, sem problema algum. E já me convidando, espero que num cenário pós-pandêmico eu possa poder prestigiar o teu centro esportivo aí no Rio Grande do Sul. O convite já está feito, vem sim, com certeza. Obrigado. Se a gente conseguir manter o calendário depois, aí venha prestigiar uma das competições que a gente faz aqui. Com o maior prazer. Vai ser muito legal. Com o maior prazer. Uma boa noite mais uma vez, Rodrigo. Depois eu vou pegar contigo, né, pelo WhatsApp, o inbox, enfim, o teu endereço para eu já amanhã mandar a camisa para você. Show. E tento depois fazer um contato aí com o Leandro Machado, com o Fábio Baiano. Vamos trazer eles para cá também. Vamos sim, vai ser bem legal. Um abração aí, obrigado. Um abraço, Rodrigo. Uma boa noite a todos. Saudações rubro-negras e sucesso pro Grêmio aí no jogo decisivo contra o Palmeiras. Valeu, obrigado. Abraço. Valeu, Rodrigo. Tchau, um abraço, boa noite. Tchau, tchau.